Tolstói, Tolstói, Tolstói. Por volta de 1900 era publicado em Lisboa uma obra cujo título muito significava para os tolstoianos que existiam em Portugal e que tinham sido dinamizados por traduções de vários publicistas e pensadores, e em especial pela admiração e peregrinação à Geneia Poliana de Jaime de Magalhães Lima. Essa obra, na tradução de Barros Lobo, intitulava-se As Últimas Palavras. E é desta obra que vamos ler o último capítulo, pois foi escrita cerca de 2 anos antes de Tolstói partir para os mundos espirituais, a 28 de novembro, ou a 20 de novembro de 1910. Tem assim, em cerca de 10 pequenos ensaios, as suas principais preocupações e ensinamentos. Eles tratam, sobretudo, de uma repulsão grande pela violência, pela pena de morte, um apelo à juventude, ao amor, a uma religião única que consiga discernir o seu tronco primordial, que segundo Tolstói se via na antiga religião da Índia e que daí fora sofrendo modificações e transformações. O meu testamento é então o último capítulo, e depois de o ter transcrito vou lê-lo, eventualmente ainda acrescentar algum comentário aos breves comentários que fiz nesse texto e que se encontra no blog que leva o meu nome, Pedro Teixeira da Mota. O meu testamento. Não há tempo a perder. Quem andou não tem mais para onde andar. Inútil hesitar e refletir mais tempo sobre o que tenho a dizer. A morte não espera. A minha existência vai já no declínio e a cada instante se pode extinguir. Tinha já cerca de 80, 79 anos. Se ainda posso prestar algum serviço à humanidade, se posso fazer perdoar os meus pecados e a minha vida ociosa e sensual, é dizendo aos seres humanos, meus irmãos, o que me foi dado compreender mais nitidamente que eles, o que me tortura e oprime o coração há muitos anos. Todos os homens sabem, como eu, que a nossa vida não é o que deveria ser e que nós nos tornamos mutuamente desventurados. Sabemos que para sermos felizes e fazer felizes os outros é preciso amarmos o próximo como a nós mesmos. E se nos é impossível fazer-lhe o que quereríamos que ele nos fizesse, pelo menos não lhes fazer o que não quereríamos que nos fizessem.
É isto o que ensinou as religiões de todos os povos, e a razão e a consciência ordenam. A razão e a consciência. Eis, num breve comentário, realçar esta dupla razão, inteligência cósmica e que passa no ser humano, e a sua consciência, a sua voz da consciência. Antero também enalteceu em numerosas cartas e textos a importância de sabermos escutar, interrogar a voz do silêncio, a voz da consciência, a voz íntima, aquela que apela a que sejamos amor e bem. Continuemos. A morte do invólucro corporal que a todo instante nos ameaça recorda-nos o caráter efêmero de todos os nossos actos, de modo que a única coisa que nós podemos fazer e que pode conquistar-nos a felicidade e a serenidade é obedecer continuamente, perenemente, ao que nos determinam a razão e a consciência, se não queremos na revelação, ou no ensino de Cristo, se nele queremos. Comentário. Aqui Tolstói mostra dois tipos de fontes de abertura maior à ética e ao amor e ao bem. Ou acreditarmos nas revelações, e temos aqui a menção de Cristo, mas podia ser a de Krishna, ou de Mohamed, ou a de Buda, ou a de outros mestres, como Lao Tse, ou então, se não seguimos, se não estudamos, se não adotamos tanto esses mestres ou religiões, seguimos a razão e a consciência. Por estas duas fontes, por uma fonte seja divina, seja dos mestres espirituais, seja intimamente apenas da nossa inteligência, razão e consciência, seguirmos o bem. Voltemos. Por outras palavras, não podemos fazer ao próximo o que quereríamos que nos fizessem, pelo menos não desfaçamos o que não desejamos para nós. Posto que todos nós, há muito tempo, conhecemos esta verdade, os homens matam, roubam, violentam. Em termos que, em vez de viverem alegres, em tranquilidade e amor, sofrem, afligem-se, não experimentam senão medo ou ódio uns pelos outros. Por toda a parte na terra, os homens procuram dissimular-se a sua vida insensata, esquecer, abafar o seu sofrimento, sem poderem atingir esse resultado. Assim, o número dos seres humanos que perdem a razão e suicidam aumenta de ano para ano, porque está acima das suas forças suportar uma vida contrária à vida humana. Muito importante aqui Tolstói referir como as pessoas, em vez de se amarem, têm ora medo, ora ódio aos outros e causam sofrimento sobre si, e como este tipo de vida cria um tal sofrimento que muita gente não consegue aguentar e acaba por adoecer ou suicidar-se. Sigamos com Tolstói. Mas dir-se-á, talvez seja necessário a vida ser assim, necessária a existência dos imperadores, reis, governos, parlamentos, que comandam milhões de soldados providos de espingardas e canhões, a todo instante prontos para se atirarem uns aos outros. Necessárias as fábricas e oficinas em que se produzem objetos inúteis e perigosos, em que milhões de seres, homens, mulheres e crianças, são transformados em máquinas, penando 10, 12, 15 horas por dia. Necessária a despoblação crescente das aldeias e a acumulação progressiva das cidades, com as suas tabernas, seus albergues noturnos, seus asilos para crianças e os seus hospitais. Necessária a prisão de centenas de milhares de homens. Talvez seja necessário que os casamentos diminuam cada vez mais, que a prostituição e os abortos aumentem dia para dia e que os homens se deem cada vez mais ao deboche.
Eis aqui, num breve comentário agora, Tolstói, quase que antevendo o desenvolvimento da humanidade pelas linhas materialistas, capitalistas e imorais ou depravadas com que frequentemente observamos em número crescente. Tolstói levanta essa voz dos que querem crer que é necessário todo este tipo de exploração do ser humano e todo o tipo de degradação moral e ética. E vai continuar levantando essas vozes dos que se sujeitam à degradação da humanidade. Talvez seja necessário que a doutrina de Cristo, ensinando a concórdia, o perdão das ofensas, o amor do próximo, dos inimigos, seja inculcado aos homens por sacerdotes de seitas inumeráveis em lutas contínuas. Isto sob a forma de fábulas estúpidas e imorais a respeito da criação do mundo e do homem, do seu castigo e da sua redenção por Cristo, e sobre tal ou tal rito, tal ou tal sacramento. Comentário, de novo, Tolstói aqui com uma grande clarividência futurante. Basta ver as milhares ou milhões de seitas, mesmo que sejam só no cristianismo, ou no catolicismo, ou no protestantismo, no evangelismo, o que há de confusões. E como continuam a manter a crença em fábulas estúpidas e morais a respeito da criação do mundo e do homem, para usar a expressão de Tolstói forte, e do seu castigo e sua redenção por Cristo. Tolstói aqui também muito crítico da ideia que Deus, sendo Pai, teria enviado o seu Filho para redimir a humanidade através do seu sofrimento. Ou a eficácia dos ritos, no que quer que seja, sem se compreender, como tanta gente faz, que o que conta é a vontade, a fé, o amor, o bem que se faz, e não tanto todo este tipo de mistificações, mistagogias, alienações. Voltemos a Tolstói. Talvez este estado de coisas seja natural ao homem, como próprio às formigas, às abelhas, viverem nos seus formigueiros, nos seus cortiços, em lutas contínuas e sem outro ideal. Talvez esta seja a lei dos homens, enquanto que o chamamento da razão e da consciência para uma outra vida, afetuosa e feliz, não passará de um sonho e que se não possa, enfim, imaginar como a do hoje. É assim que falam certos pré-opinantes. Mas o coração humano, repito as palavras de Tolstói, o coração humano, essa essência mais íntima do ser, não querer em tal, está sempre em revolta contra a mentira e tem sempre convidado os homens a deixarem-se guiar pela razão e pela consciência. E em nossos dias faz esse apelo com mais instância que nunca. Sabermos ouvir e seguir este apelo do coração, da razão e da consciência é fundamental. Esta foi a linha de combate também da Antártica Mental e a continua hoje face à degradação dos ecossistemas, face à degradação da própria democracia ou da própria fraternidade, como o imperialismo e o capitalismo selvagem têm provocado com guerras e mortes infindas. Voltemos a Tolstói. Nós não existimos durante séculos, durante milhares de anos, uma eternidade. Depois, eis-nos na vida da Terra, vivendo, pensando, amando, gozando a vida. Ora, nós podemos viver até aos 70 anos, se aliás chegamos a essa idade, porque não podemos viver mais que alguns dias, porque, na realidade, podemos não viver mais que alguns dias, algumas horas. Fecha parênteses ou traço, em pesares e ódios ou em alegrias e amor. Nós
podemos viver com a consciência do mal fazer ou então a de cumprir, imperfeitamente que seja, o que podemos julgar ser o nosso dever. Um breve comentário muito importante aqui. Tentarmos, seguindo Tolstói, viver mais em alegria e amor, cumprindo, imperfeitamente que seja, o que sentimos ser o nosso dever, o nosso dharma, como se diz na tradição indiana, a nossa missão, a nossa participação, cooperação na ordem do universo, divina, sagrada, criativa, artística. Continuemos. Tende mão em vós, fugi à tentação, bradava aos homens João Batista. Fugi à tentação, dizia a voz de Deus pela voz da consciência e da razão. Antes de tudo, detenhamos-nos a meio de cada uma das nossas ocupações, de cada um dos nossos prazeres e perguntemos, fazemos o que devemos ou desbarastamos unilateralmente a nossa vida, esta vida que nos foi dado passar entre duas eternidades de nada. Eu sei muito bem que devido aos incitamentos dos homens nos parece impossível parar para refletir um instante. Valioso aqui vermos Tolstói não afirmar a reencarnação, não afirmar sequer uma preexistência das almas, apenas admitir que nós entramos entre duas eternidades de nada ou de mistério e que devemos fazer algo. E para isso é possível, é necessário parar para refletir o que este tipo de sociedade, este excesso de informação e de expressão pouco faz. Pouca gente tem tempo para meditar, para olhar para dentro, para ouvir a tal voz do coração ou voz da consciência, ou mesmo começar a ver com os sentidos espirituais, algo que Tolstói, contudo, não refere, mas que é fundamental neste caminho de autoconhecimento. Continuemos. Uns dizem-nos basta de reflexões, atos é que se querem. Outros afirmam que a gente não deve pensar em si, nos seus desejos, quando a obra ao serviço da qual nos achamos é da nossa família, da arte, da ciência, do comércio, da sociedade. Tudo seja pelo interesse geral. Outros sustentam, tudo foi pensado e ponderado há muito tempo, ninguém achou melhor. Tratemos de nós e acabou-se. Outros, enfim, pretendem. Refletir ou não refletir é tudo o mesmo. Vive-se e depois morre-se. O melhor é, portanto, viver gozando. A famosa expressão carpe diem, diremos nós. Quando uma pessoa se põe a refletir, chega à conclusão que a vida é pior que a morte e mata-se. Por conseguinte, tréguas às reflexões. Viva cada um como puder. Não escuteis estas vozes. A todo este arrazoado respondei simplesmente. Atrás de mim vejo a eternidade durante a qual eu não existia. Adiante sinto a mesma noite infinita em que a morte a todo instante me pode tragar. Atualmente vivo e posso. Sei que posso, fechando voluntariamente os olhos, cair numa existência cheia de misérias. Mas sei que, abrindo os olhos para olhar à volta de mim, posso escolher a melhor e a mais feliz existência. De sorte, de modo que diga o que disserem as vozes, quaisquer que sejam as seduções que me atraiam, por muito tomado que eu esteja pela obra que tenho em mão e agitado pela vida que me cerca, eu paro, eu examino, eu reflito. Eis o que eu tinha a dizer aos meus semelhantes antes de regressar ao infinito. Amém. Assim
Tolstói, as últimas palavras do seu testamento, com modéstia, com humildade, nem sequer afirmando a certeza ou não da existência de uma vida depois da morte, apenas apelando ao bem, à moral do amor, uma ética de sermos justos e sermos bons e verdadeiros e de nos levantarmos na demanda do conhecimento e da verdade. Poderíamos pensar que Tolstói afirmaria mais a existência da divindade ou do seu espírito imortal eterno, mas não foi essa a sua linha de força maior e, portanto, não a pôde transmitir nas suas últimas palavras. Transmitiu com tudo o que ardia dentro de si, o que tinha levado ao longo da sua vida a grandes atos de esforço, de heroísmo, de abnegação, em prol dos esfomeados, dos mujiques, dos deserdados, dos oprimidos, dos condenados à morte, e também em prol de uma liberdade religiosa não presa à fusão do cristianismo com o antigo hebraísmo e com todo o seu tipo de fábulas e perdendo a força do amor que basicamente Jesus viveu e transmitiu. Será então hora de nos despedirmos de Tolstói e acolhermos as suas palavras, o meu testamento, aspirando a podermos, com ele, vivermos mais em bem, em alegria, em amor e conseguindo parar e refletir e ouvir a voz da consciência, a voz do nosso ser interior e também ir-nos abrindo às forças dos mestres, dos santos, dos anjos e da divindade. Lux amor. Luz, amor. Que o amor brilhe mais em nós. Amor, amor. Desperta mais o fogo do amor divino. Desperta mais o teu corpo espiritual. Desperta mais a capacidade de abnegação, de criatividade e de amor universal.